Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que nos traz como título a importância da família para a sociedade. O texto áureo está baseado lá em Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A verdade aplicada. A família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e sociedade equilibrada. Quando nós estudamos sociologia, ela entende, ela reconhece a família como o núcleo central, o núcleo básico de qualquer sociedade. Portanto, a família ela é importante para qualquer sociedade, independente dela ser cristã ou não. Sabemos que hoje a família, de uma certa forma, ela está sendo desvalorizada. Porém, mais uma vez, a própria sociologia, as ciências sociais reconhecem a importância da família. E, obviamente, será evidenciado aqui como a Bíblia ratifica isso, solidifica isso. Então, os textos de referência nós encontramos lá em Gênesis 12 e no capítulo 22. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Esse versículo, se ele é analisado de maneira isolada, dá a impressão que Deus está orientando Abraão a abandonar e a desprezar sua família. Mas aqui nós vamos ler em chave hermenêutica, junto com o que Jesus diz, que ninguém pode amar mais a Deus, nem mesmo aos familiares. Então, quando os familiares eles se colocam como um obstáculo para o serviço a Deus, então você deixa, não necessariamente fisicamente, mas você deixa de atender aquilo que muitos familiares pedem. Olha, você não deve servir a Deus. É nesse sentido. E tem todo um contexto aqui da história de Abraão, que nós temos até subsídios na tradição judaica. Já no texto bíblico diz como, lá em Josué, como os seus pais, né, a sua família, era idólatra e como estava impedindo Abraão de poder atender ao chamado de Deus. Aí dando continuidade. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante que o texto hebraico aqui usa a palavra mishpachá, que hoje, no hebraico moderno, é traduzido como família. Mas lá no hebraico bíblico, mishpachá remete à ideia de clã, que é a família mais extensa. Ou seja, todos os âmbitos da família são abençoados através da promessa em Deus. E lá em Gênesis 22:18, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. É porque essa bênção, ela é repetida depois, tanto para Isaac quanto para Jacó. Então aqui, na introdução, a família é a origem e o alicerce da sociedade. Então, a Bíblia deixa isso bem claro. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação e proteção de seus membros,
desde o ventre materno e, posteriormente, o acolhimento e assistência aos idosos. Aqui no primeiro tópico, a família traz bem-estar para a sociedade. Nunca iremos mostrar a família sozinha com a sua razão de ser, que é Deus. A família sempre andou junto à igreja de Jesus e a igreja sempre andou junto à família. Vamos lembrar que, lá, já falamos sobre isso, lá nos primórdios, quando foi formada a igreja começou entre convertidos oriundos do judaísmo. O cristianismo começou como uma ramificação do judaísmo, podemos dizer de uma certa forma. Então, lá nos primórdios do judaísmo, nos primórdios, o cristianismo não tinha templos próprios. Só por volta do ano 200 é que passaram a existir templos cristãos. Então, os primeiros cristãos, eles iam ao templo de Jerusalém, e depois nem isso, já que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Isso significa que, como a igreja ela se reunia em famílias, em casas. Por isso aqui no subtópico 1.1, a sociedade é agraciada como uma família disciplinada, porque foi o próprio Deus quem a criou, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais, como está lá em Hebreus 13:4. Ela não pode ser maculada, desprezada ou ignorada. Para a procriação e perpetuação da raça humana, a forma e a fórmula foram dadas. Então nós percebemos como a família ela é importante para a sociedade, para a formação das pessoas. Subtópico 1.2, alguns aspectos que evidenciam a importância da família. Para a sociedade, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade, para evitar crianças desamparadas e moradores de rua, para evitar as dependências das drogas, álcool e tabagismo. Então, a família ela é extremamente importante e podemos dizer que muitas pessoas desajustadas são resultado de famílias desajustadas. Então, isso mostra como a família é importante elemento para que uma pessoa possa se estabilizar emocionalmente, psicologicamente e até mesmo em termos profissionais. 1.3. Famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. Quando se estuda acerca de governos humanos, a primeira forma de governo é dentro do lar. Então podemos dizer que muitos governantes eles conseguem aprender a ser bons administradores começando pelo lar, começando pela casa, começando pela família. Uma família onde seus componentes são criados dentro de um padrão de moral, disciplina, e tem um relacionamento de respeito, amor e carinho, forma pessoas emocionalmente fortes e mentalmente preparadas para a vida. Então, fazendo aqui um balanço do tópico primeiro, eu ensinei que a família vem de Deus, pois Ele, ou seja, Deus é o mentor e preservador. Isso é importante lição bíblica, que nós vemos lá já em Gênesis, que a família ela é uma instituição divina. Tópico 2. Vivendo em crise por não ter uma família. Coisa desagradável é quem não tem uma família para refugiar-se, ficar protegido, amparado, resguardado.
Coisa deprimente é quem não tem um lar acolhedor, com hospitalidade, com afeto, agasalhador, aconchegante. Na minha experiência enquanto professor secular, eu vejo como muitas crianças que às vezes não têm os pais ou cuja família é desestruturada, como elas sofrem, como elas trazem marcas profundas psicológicas. E isso mostra como a família ela é de capital importância para a formação do ser humano. 2.1. Quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. Lar é o local que mora uma família. Ter uma casa não significa que terá uma estrutura familiar, mas pode ser apenas um edifício ou uma construção de tijolos. Então eu tenho essa experiência de muitos alunos, de muitas crianças que oficialmente têm até pai ou mãe, mas não tem o carinho, por algum motivo não tem o afeto, ou seja, ela sente falta da família presente. No entanto, entendemos que se a casa estiver edificada na rocha, que é Jesus, ela se transforma em um lar feliz. Lares edificados no temor do Senhor. Por isso que nós temos 2 salmos. É muito conhecido o Salmo 128, mas o tema da importância de um lar edificado através do temor a Deus, você já encontra lá no Salmo 127. 2.2. A família ajuda a vencer as crises na sociedade. É indispensável que em momentos de crises, os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-las, que saiam das situações mais fortalecidos e que tenham resiliência para se levantar e dar a volta por cima. Se um elemento da família está passando por um problema e ele não pode contar nem com o apoio familiar, isso é muito triste, porque a família é o primeiro lugar aonde ele vai naturalmente, após Deus, né, buscar apoio. Então a família ela é importante para poder fortalecer emocionalmente as pessoas. Não, aqui um comentário que só tem na revista do professor e que eu achei bem interessante. Não existe família perfeita, mas existe família saudável, estruturada e sólida. Não devemos pensar que uma família aos pés do Senhor é uma família que não vai ter problemas. Lembremos do que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas uma família aos pés do Senhor, ela vai conseguir suportar e vencer todas as dificuldades. 2.3. Quem vive com as pessoas que ama, melhora a qualidade de vida. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas. O bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. O Salmo 128 mostra a felicidade no lar. Vamos lembrar que ainda Eclesiastes também diz que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. O que significa isso? Justamente um lar em que Jesus ele está participando dessa união. O conceito de qualidade de vida é muito abrangente, pois a qualidade de vida pode indicar as condições básicas do ser humano, tais como bem-estar físico, mental, psicológico e emocional. Hoje nós temos uma mania de achar que prosperidade ela é apenas financeira. Nós não estamos proibidos na Bíblia de sermos prósperos financeiramente. A Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que prosperaram financeiramente, mas às vezes se passa a ideia que a única pessoa feliz, abençoada, é aquela que é próspera financeiramente. E nós temos pessoas que não são ricas,
às vezes passam até dificuldades financeiras, mas são felizes, porque a sua felicidade está no Senhor, não naquilo que ela possui, mas naquilo que ela é diante de Deus. Eu ensinei que, fazendo aqui um balanço do tópico 2, eu ensinei que não existe família perfeita, temos que lembrar disso. Mas existe família saudável, estruturada e sólida. E essa solidez é através de Deus, do Senhor Jesus. Chegando então aqui no tópico 3, a família cuida da saúde de seus membros. A família não é um contrato periódico ou temporário, enquanto a enfermidade não chega, mas uma aliança inquebrável. Nós temos hoje famílias que são desfeitas, às vezes, por motivos banais, mas a família, ela deve ser o esteio de qualquer pessoa. E, inclusive, psicologicamente, se alguém não tem o apoio da família, aonde ele poderá encontrar esse apoio? Nós que cremos em Deus, sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas muitas pessoas que acabam não tendo o apoio da família, irão procurar esse apoio em lugares inadequados. Agora aqui no 3.1, os cuidados com a saúde física. Nós somos responsáveis pelo bem-estar do corpo físico dos membros da nossa família. Jairo se preocupou com a saúde da sua filha. Marta e Maria se preocuparam com a saúde do seu irmão Lázaro. Vamos entender uma coisa. Nós somos pentecostais, nós valorizamos o espiritual, mas nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que cuidar não somente da parte espiritual, mas cuidar da alma, que é a parte psicológica, e cuidar também do corpo. Se eu não cuido do corpo, que, diga-se de passagem, como diz a Bíblia, é o templo do Espírito Santo, eu estou fora do que nós temos lá em 1 Tessalonicenses 5:23, quando diz que todo corpo, alma e espírito tem que ficar íntegros para o Senhor. Agora aqui no 3.2, os cuidados com a saúde mental. Nós somos responsáveis pelo bem-estar mental dos membros da nossa família. Precisamos compreender que tudo pode suceder ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal. Engane-se aquele que pensa que o simples fato de ser cristão o livra dos problemas. Não. Lembrando o que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é fiel para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. E ainda acerca da questão da saúde mental, ou seja, a saúde psicológica, recorde o vídeo da lição 14, em que abordamos isso. Lá na lição 14, do último trimestre do ano passado, falamos sobre a questão das doenças da alma, ou seja, doenças que atingem o psicológico e que não devemos tratar pura e simplesmente como questões espirituais. Então, como eu disse ali, o inimigo coloca sua pata suja em tudo, mas se é um problema psicológico, tem que ser tratado primeiramente como tal. Convido você a rever o vídeo da lição 14. Agora aqui, finalmente, no 3.3, os cuidados com a saúde espiritual. Veja como esse tópico abrangeu corpo, alma e espírito. Não podemos confundir os três. Então, os cuidados com a saúde espiritual. Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família, porque nos foi dado biblicamente a incumbência de sermos os sacerdotes do lar. Devemos interceder pelos filhos e cuidar
do bem-estar deles espiritualmente, ensinando-os e admoestando-os no temor do Senhor, indo com eles no caminho. Então, lá em Provérbios, é bem interessante isso. Ensinar o menino no caminho que deve andar. Ou seja, não é pedir para que ele vá pelo caminho e você não está acompanhando. Mas ensinar no caminho quer dizer que você está junto também no caminho. Falando, por exemplo, de escola dominical, você pede para que seu filho vá à escola dominical e você mesmo não vai. Portanto, fazendo aqui um balanço do tópico 3, eu ensinei que a família não é um contrato periódico ou temporário, mas uma aliança inquebrável, indissolúvel, indestrutível. Nunca abra mão da sua família. Conclusão: cuidar da família é uma responsabilidade de todos nós. Sem a família que nos gerou e nos deu nome e sobrenome, cuidou e nos educou nos primeiros dias, meses e anos de nosso nascimento, seria impossível chegar ao estágio em que nós nos encontramos. Agradeça a Deus pela sua família. Ainda que haja problemas, lembre-se disso, toda família tem problema. Mas nunca murmure acerca da sua família, mas agradeça a Deus pela sua família. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada família, em nome de Jesus.